Fala pessoal, beleza? Bem-vindos a mais uma aula do Intensivão de Física. Esse curso pretende abordar todo o conteúdo de Física até dezembro de 2023 e agora a gente está indo para a nossa terceira aula. Na aula passada, a gente estudou movimento uniforme. Naquela ocasião, a aceleração era zero. Nessa aula, a gente vai estudar o movimento uniformemente variado, ou seja, a gente vai ter aceleração constante, beleza? Na aula passada, a gente estudou o movimento uniforme e a gente via casos onde uma velocidade de um móvel ficava sempre constante. Por exemplo, um carro está andando a 100 por hora. Né? Daqui a quanto tempo ele vai chegar em tal lugar? Esse era o tipo de problema que a gente estudava. Agora, a gente vai estudar um caso diferente, um caso mais real, na verdade. Um caso onde a velocidade está mudando, ela está variando. É o que a gente vê quando a gente pisa no acelerador, por exemplo, ou mesmo quando a gente pisa no freio. Se a velocidade muda de forma constante, é um tipo de aceleração. No caso do freio, é uma aceleração contrária ao movimento que a gente chama de frenagem. Um exemplo é quando um avião vai levantar voo e na pista ele acelera bastante para atingir determinada velocidade para então começar a voar. Outro caso que eu já mencionei é o caso da frenagem. Quando você está andando de carro, está em determinada velocidade, pisa no freio e depois de uma certa distância, depois de um certo tempo, a velocidade é igual a zero, seu carro para. Outro caso que a gente vai estudar é a queda livre. Então, quando um objeto é abandonado ou arremessado, se a gente desconsiderar a resistência do ar, ele vai estar acelerando e essa aceleração recebe um nome especial, que é a gravidade. E para a gente começar a nossa brincadeira, vamos definir bem aí o que a gente está estudando. Esse aqui é o primeiro caso, né, que na verdade não é o caso que a gente está estudando, é o caso da aula passada. Se a gente analisar bem esse gráfico, a gente vai ver que é um gráfico de movimento uniforme, ou seja, o tempo vai passando e a velocidade desse objeto, desse carro, ou moto, ou qualquer coisa, ela permanece constante. Ela está se movimentando a 30 metros por segundo e não varia. Ou seja, é um movimento que não tem aceleração. Outro caso, que não é o que a gente vai estudar aqui hoje, é o caso mostrado nesse gráfico. Então, a velocidade varia conforme o tempo, mas ela não varia de forma uniforme. É meio maluco, né? Então, quando passa um segundo, ele está a 5 metros por segundo. Daqui a mais um segundo, ele está a 15, depois 28, depois 37. Então, é uma aceleração aí meio maluca. Né? Então, não é esse o caso que a gente está estudando. O caso específico que a gente vai estudar agora é esse aí. Quando a velocidade muda de forma constante com o passar do tempo. Então, demorou um segundo, ele está a 10 por hora. 2 segundos, 20, depois 30. Então, quer dizer, a gente consegue prever. A aceleração é um valor bem específico, né? Ela se mantém constante e a velocidade vai variando de forma linear, como a gente pode ver nesse gráfico. Outro exemplo é a queda livre. Então, por exemplo, se eu jogar um objeto para cima, né, vai ter uma aceleração atuando sobre esse objeto. Essa aceleração a gente chama de gravidade. Né? Nas proximidades da Terra, ela pode ser considerada constante. Então, nesse exemplo aí, alguém jogou uma bolinha para cima com uma velocidade inicial de 4 metros por segundo. E aí vocês podem ver que ela vai desacelerando, porque a gravidade está puxando para baixo, né? Ela está atuando como um freio aí. E ela vai desacelerar. Então, 0,1 segundo depois, ela está 3 metros por segundo. 0,2 segundos depois, 2 metros por segundo. Assim sucessivamente até ela finalmente parar e depois cair novamente, sendo acelerado pela gravidade. Quando um objeto é abandonado também, ele está sofrendo a aceleração da gravidade. Na verdade, se você arremessar também um objeto para baixo, né, desconsiderando a resistência do ar, ele vai ter uma velocidade inicial e a gravidade vai acelerar ele. Agora a gente vai ver a representação gráfica da aceleração em função do tempo. Então, o primeiro caso é quando a aceleração é positiva. Vocês podem ver que ela não muda com o tempo, é uma aceleração constante, portanto, o gráfico é uma reta paralela ao zero. Também temos esse segundo caso, que é uma aceleração negativa.
que ela também é uma função constante, ela é paralela ao eixo do tempo, ela não varia. Importante que só com essa informação, se a aceleração é positiva ou negativa, a gente não pode saber se é uma freagem ou se está acelerando mesmo, né? Na verdade, para saber isso, a gente precisaria ver a velocidade. Quando o sinal da aceleração é oposto ao sinal da velocidade, aí é uma frenagem, né? Então isso aí é importante ficar atento, porque às vezes o aluno olha para um gráfico desse, está freando. Não, não é o caso. A gente precisa analisar tudo. O sinal da aceleração e da velocidade, eles dizem respeito ao referencial que a gente adota. Então fiquem atentos nisso. E aí, assim como no movimento uniforme, a gente também tem algumas propriedades interessantes do gráfico da aceleração em função do tempo. Vamos ver. Aí está nosso gráfico, né? A base é T2 menos T1, que é ΔT, e a altura é a aceleração. Será que existe algum significado físico para isso? Então, para calcular a área desse retângulo aí, basta a gente multiplicar o ΔT vezes a aceleração. Como a aceleração é ΔV sobre ΔT, a gente pode multiplicar os dois lados da equação por ΔT para ficar com essa expressãozinha aí. Então, o que a gente pode concluir? Se a gente comparar as duas equações, a gente vai ver que a área sobre a curva é igual à variação da velocidade. Então, a área é ΔV, que é V2 menos V1. Agora, a gente vai encontrar a função horária da velocidade escalar instantânea. Vai ser de modo mais ou menos semelhante a eu encontrei as funções lá no movimento uniforme. Eu vou deduzir algumas equações aqui nessa aula e talvez você se pergunte em algum momento, mas será que eu preciso saber deduzir essas equações? Olha, saber deduzir você não precisa, mas é bom você entender todos os passos que eu estou dando aqui, que eu vou mostrar para a dedução da equação, tá? E se você conseguir deduzir em algum momento, ótimo, excelente, é muito bom. Muitas vezes os exercícios de física exigem certo algebrismo, e fazendo isso, você consegue aprimorar essas habilidades matemáticas aí, beleza? Então, primeiro a gente vai imaginar uma trajetória, vou desenhar aqui embaixo, né? Então, a gente tem essa trajetória aí, tem a origem, no instante t igual a zero, instante t0 igual a zero, esse objeto tem uma velocidade inicial que a gente vai chamar de v0, e algum tempo depois, que a gente vai chamar esse tempo de t, esse objeto vai ter a velocidade v. Com essas informações, como a aceleração é constante, a gente pode escrever que a aceleração é igual a ΔV sobre ΔT, dessa forma. E, obviamente, a gente também pode abrir esses termos. Então, a aceleração é v menos v0 dividindo por t menos t0. Aqui, só repetindo a equação, para não se perder. Como a gente viu no desenho, o t0 é igual a zero, então a gente pode escrever da seguinte forma. A aceleração é v menos v0 dividido por t. Se eu passar o t multiplicando, a gente vai ter a t é igual a v menos v0. Posso inverter aqui. E agora, se eu isolar o t, eu fico com a primeira equação, que é v igual a v0 mais at. Em outras palavras, a velocidade final é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Essa equaçãozinha é muito importante. Já anotem aí, tá bom? Agora vamos ver a representação gráfica da velocidade escalar em função do tempo. Se você reparar bem na função que eu mostrei aí, a equação 1, que é v igual a v0 mais at, você vai notar que essa função é uma funçãozinha do primeiro grau, né? Então, se ela é do primeiro grau, ela vai ter todas as características do gráfico de uma reta. A gente já estuda, né? F de x é igual a ax mais b, lá em matemática. Então, vai ser dessa mesma forma. Então, a gente tem essa função aí. E agora a gente vai ver alguns gráficos dela, como que pode aparecer. Caso a velocidade seja positiva, a gente tem esses três casos. Começa numa velocidade acima de zero, né? Então começa, sei lá, o movimento a 30 por hora, vai. E aí ele começa a acelerar, então vai crescendo aí à medida que o tempo passa.
Outra possibilidade é começar no V0 igual a zero, uma possibilidade também. E existe também a possibilidade dele começar numa velocidade negativa, ir acelerando, e depois, a partir de determinado tempo, ele começa lá aí com uma velocidade positiva. Então, quando a aceleração escalar é negativa, a gente tem esses 3 gráficos aí. O primeiro caso é a velocidade C positiva e ir diminuindo. O segundo caso, quando a velocidade inicial é nula, né? Então começa no zero e aí depois vai diminuindo mais ainda. E o terceiro caso é quando a velocidade inicial é negativa. Reparem que esses casos aí não necessariamente é uma frenagem, nem nada disso. Pode ser que o objeto esteja simplesmente se movimentando para o lado oposto da trajetória, tá bom? A gente tem uma propriedade também muito interessante do gráfico desses gráficos aí que a gente viu, beleza? E a gente vai descobrir aí qual que é essa propriedade. Então, eu estou pegando um gráfico aqui, né? Um gráfico bem genérico, ele está aqui para representar todas as situações e a gente quer descobrir se existe algum significado físico para a área sob a curva desse gráfico, entre T2 e T1. Se você olhar bem, se você virar essa figura, você vai ver que isso é um trapézio, tá? Isso é importante você notar para a gente poder calcular essa área. A gente já viu na aula de movimento uniforme que a área sobre essa curva é o ΔS. Isso não muda do movimento uniforme para um movimento uniformemente variado, não. Beleza? Aí a área de um trapézio é a base maior mais a base menor, dividido por 2 vezes a altura. Então você repara que esse trapézio está virado de lado. Então qual que é a área dele? É a base maior, que é a velocidade 2, mais a base menor, que é a velocidade 1, dividido por 2, então você tirou a média aí das bases, né? Multiplicado pela altura, que nesse caso aí vai ser o ΔT. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai escrever essa expressão com os dados que a gente tem. Então, fica assim, ΔS vai ser igual à área, e a área é V2 mais V1 dividido por 2 vezes T2 menos T1. T2 menos T1 é ΔT. A gente sabe que a velocidade média é ΔS sobre ΔT. E lá em cima, o que a gente tem? A gente tem um ΔS, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa expressão toda e vai multiplicar pelo ΔT, que é T2 menos T1. Então, pronto, a gente tem essa expressão aí grande, né, que ficou, que vai acabar cortando algumas coisas aí, né? Então, cancelando o ΔT com ΔT ali, né, a gente fica com essa expressão. Velocidade média é V2 mais V1, ou V1 mais V2, tanto faz, dividido por 2. Então, quando a aceleração é constante, se a gente quiser achar a velocidade média, a gente soma as duas velocidades que a gente tem, divide por 2 e a gente vai descobrir exatamente a velocidade média. Agora a gente vai descobrir qual que é a função horária do espaço. Como de costume, eu vou fazer aquele esqueminha aqui embaixo, né? Então, a gente tem uma trajetória orientada. A origem dos espaços é o O. No instante 0, esse objeto está com uma velocidade que a gente vai chamar de V0. E ele vai estar num lugar que a gente vai chamar de S0. E no instante T segundos depois, né, ele vai ter uma velocidade V e vai estar num espaço S. Ele vai ter andado num espaço que a gente chama de ΔS, que é S menos S0. Agora a gente vai escrever as expressões que a gente já tem e a gente quer uma função que expresse S em função de T. Primeiro a gente vai fazer um gráfico, né? Esse gráfico aí a gente já viu, a gente já conhece. A diferença entre esse e os outros que a gente viu é que ele começa no instante 0, como você pode ver. E como a gente já viu, a área desse gráfico aí é o ΔS, tá bom? Então, a gente vai expressar ΔS dessa forma. V mais V0 dividido por 2 vezes o T. Essa equaçãozinha é importante você anotar porque ela é útil para achar algumas coisas. Então, eu chamei essa equação de equação 2. ΔS é igual a V mais V0 sobre 2 dividido por T. Isso é útil para quando você tem um problema que envolvendo aceleração constante, que você tem a velocidade inicial, a velocidade final e o tempo
por exemplo, e você quer saber qual que é a distância que ele percorreu, ou se você tem o ΔS, o V e o V0 e não sabe o tempo. Então, você pode usar essa equação para algumas coisas, tá bom? Então, agora, para a gente achar a equação que a gente está procurando, a gente vai pegar essa equação e vai pegar a primeira equação que a gente deduziu, que é V igual a V0 mais AT, e substituir dentro dessa equação 2. Então, repara, a gente tem essa equação 2, que é ΔS é igual a V mais V0, dividido por 2 vezes T. E no lugar de V, a gente vai substituir por V0 mais AT. Então, a gente chega nessa expressão aí. No lugar da velocidade inicial, já que a velocidade inicial é igual a V0 mais AT, a gente substitui e a gente fica assim. Por enquanto, é isso que a gente tem. Agora, vamos tentar arrumar essa equação para ela ficar mais bonitinha. Então, depois de eu ajeitar um pouquinho essa equação, a gente ficou com ΔS igual a V0T mais 1 sobre 2 AT ao quadrado. É importante você entender o que aconteceu do passo anterior para esse passo. Você pode, no seu caderno, aí, anotar e tentar fazer alguns algebrismozinhos para você tentar chegar nessa equação. Então, o que eu fiz, por exemplo? Eu juntei o V0 com V0, então ficou 2V0, tá? 2V0 dividido por 2 ficou só V0, certo? V0 vezes T, V0T. Como tá tudo dividido por 2 e eu já cancelei o primeiro 2, então no outro termo ficou 1 sobre 2AT vezes T, então ficou 1 sobre 2AT ao quadrado. Então assim a gente tem essa expressão. ΔS é igual a V0T mais 1 sobre 2AT ao quadrado. Essa expressão aí a gente chama de função horária do espaço. Então, eu abri o S, o ΔS é S menos S0, passei o S0 para o outro lado, e aí a gente fica com essa expressão. S é igual a S0 mais V0T mais 1 sobre 2AT ao quadrado, tá bom? Uma outra coisa que a gente podia fazer é manipular essa equação, a equação 1 com a equação 2, e obter uma equação um pouquinho diferente. A gente pode dizer que é uma variante dela. Se você reparar, essa equação aí, você tem a velocidade inicial. E se a gente quisesse usar a velocidade final, por exemplo, a gente podia fazer isso. Você tem V igual a V0 mais AT. Agora você poderia isolar o V0. Então, V0 fica igual a V menos AT. E com isso, a gente pode substituir na equação 2, que é ΔS igual a V mais V0 sobre 2 vezes T. E aí, o que a gente ia ter? A gente ia ter essa expressão. E se a gente manipular um pouquinho, a gente vai ficar com uma expressão bem parecida com a anterior, que é essa aí. ΔS é igual a VT menos 1 sobre 2 até o quadrado, que eu chamei de equação 4 porque é uma equação que eu considero importante também. E da mesma forma, a gente pode abrir o ΔS é S menos S0, e a gente pode isolar o S. E como é que a gente ia ficar? A gente ia ficar com essa expressão. S é igual a S0 mais VT menos 1 sobre 2 AT ao quadrado. E como é que fica a representação gráfica do espaço em função do tempo? Se a gente pegar aquela equação anterior que a gente fez e traçar um gráfico, como é que ele fica? Se você olhar bem, aquilo ali é uma função do segundo grau. Ela é no mesmo formato, ax ao quadrado mais bx mais c. A diferença é que a função que a gente estuda na função do primeiro grau é em função de x, né? Só que aí é em função de t. Então, você tem um termo com t ao quadrado, um termo que multiplica por t e um termo que é sozinho, que é o S0, né? Então, olha, compara. Então, S, ou seja, a posição final em função do tempo é igual a um S0, que é o termo sozinho, é o C da equação de segundo grau, mais V0t. O V0 faz o papel de B, né? Porque ele multiplica a variável que não está sendo elevada ao quadrado, mais 1 sobre 2 até ao quadrado. O 1 sobre 2a faz o papel de A na equação de segundo grau, né? Porque está multiplicando o termo que é elevado ao quadrado. E graficamente, a gente vai ter o quê? Uma parábola. Então, além disso, quando a aceleração escalar for positiva, a gente vai ter uma parábola com a concavidade para cima. Então, vamos olhar alguns exemplos. Então, a gente tem esses 3 exemplos do gráfico da posição em função do tempo. Então,
São 3 gráficos muito parecidos, né? Num primeiro caso, ele está se aproximando aí da origem. Vamos pegar o segundo caso, que é melhor. Ele está se aproximando da origem, e aí quando ele chega na origem, ele muda de sentido, né? Imagina um carro que ele tá indo numa direção e você fez ligou uma aceleração que é contrária ao movimento, ou seja, uma frenagem. É como se o carro estivesse indo, parando, até parar, né? E depois ele mudasse o sentido da velocidade, ele começasse a acelerar para o outro lado, por exemplo. É isso que esse gráfico aí mostra. E aí, se a aceleração escalar for negativa, a concavidade do arco da parábola vai ser voltada para baixo. A gente tem 3 exemplos aí. Agora, a gente vai deduzir a última equação aí dessa aula, né? A famosa equação de Torricelli. É uma equação muito importante, a gente usa ela muito na resolução de problemas, tá bom? E nas equações anteriores, a gente relacionou a posição com o tempo e a velocidade com o tempo. O que ia acontecer se eu relacionasse a posição com a velocidade? É isso que a gente está buscando. Então, eu tenho esse esqueminha aqui, a gente tem uma origem. Quando ele está com a velocidade 0, velocidade inicial, ele está na posição inicial. E quando ele está na velocidade v, ele está na posição s, beleza? Então, aqui embaixo eu vou fazer novamente um algebrismozinho. Você precisa saber fazer isso? Não precisa, mas é importante você entender o que eu estou fazendo e fazer um exercício no seu caderno para você mesmo tentar fazer o que eu estou fazendo aqui, tá bom? Então, a gente já tem 2 equações do movimento uniformemente variado. A gente pode pegar a equação 1 e a equação 3, né? A equação 1 relaciona a velocidade com o tempo, é v igual a v0 mais at. E a equação 2 relaciona a posição com o tempo. Então, ΔS é igual a v0t mais 1 sobre 2at ao quadrado. Agora, eu vou isolar o tempo na equação 1 e substituir na equação 3, tá? Vai ser um algebrismozinho que eu vou fazer, você tenta fazer aí no seu caderno também. Então, a gente tem a nossa equação e nosso objetivo aqui é isolar o tempo. Primeira coisa que eu vou fazer é subtrair dos 2 lados da equação o v0. Feito isso, eu fico com a expressão v menos v0 é igual a at. Agora, eu vou inverter essa equação porque eu gosto, prefiro dessa forma. Então, eu tenho essa expressão, at é igual a v menos v0, e para eu isolar o tempo, eu vou dividir os 2 lados da equação por a. Finalmente, eu tenho essa expressão que isola o tempo. Então, o tempo vai ser igual a v menos v0 dividido pela aceleração. Agora que eu tenho o tempo isolado, basta eu pegar essa equação e substituir no lugar do tempo na equação 3, que é ΔS é igual a v0t mais 1 sobre 2at ao quadrado. Vai ficar meio embolado? Vai ficar embolado, mas a gente vai fazer um algebrismo e a gente vai conseguir sair disso tranquilo, beleza? Então, substituindo aqui na equação 3, então fica dessa forma. Eu simplesmente peguei o tempo, isolei na outra equação, ficou v menos v0 dividido por a, e substituí v menos v0 dividido por a pelo tempo nessa expressão. Nos próximos passos, a gente vai tentar ajeitar isso aí. Isso aí não tá bonito, não tá legal, não dá fácil de usar assim. A gente vai tentar fazer alguma coisa para essa equação ficar com uma carinha melhor. Algumas manipulações, tá bom? Então, eu multipliquei tudo pelo tempo, elevei o tempo ao quadrado, e aí eu tenho 2 frações, beleza? Então, eu vou cancelar a aceleração com o quadrado ali, e vou multiplicar todo mundo que está em cima da primeira fração por 2, para eu poder transformar isso numa fração só. Agora eu fiquei com essa expressão, e eu vou tentar ver o que eu posso cortar aqui, que termos que eu posso agrupar, para ficar melhor essa expressão. Então, se a gente olhar bem, a gente pode cortar aí o 2v0v com o menos 2v0v. E a gente também pode cortar o mais v0 ao quadrado com... Ali tem 2v0 ao quadrado, então só vai ficar menos v0 ao quadrado. Beleza? E aí, simplificando essa expressão, como é que a gente fica?
Então, a gente fica com ΔS é igual a V ao quadrado menos V0 ao quadrado dividido por 2A. Já está bem melhor. Vamos continuar mexendo um pouquinho. O que a gente pode fazer? A gente pode multiplicar os dois lados por 2A. E como é que vai ficar? Vai ficar 2A ΔS é igual a V ao quadrado menos V0 ao quadrado. Agora, o que a gente pode fazer? A gente pode somar V0 ao quadrado dos dois lados para isolar o V ao quadrado. Já isolamos o V ao quadrado, a equação já está pronta, agora vamos só inverter para ficar melhor. E essa aí é a famosa equação de Torricelli. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A ΔS. A gente também pode abrir o ΔS para ficar com uma expressão um pouquinho diferente. Dependendo da situação, pode ser melhor. Então, abrindo o ΔS, a gente tem a expressão V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A vezes S menos S0, que a gente conhece como ΔS. Beleza? Então, agora eu vou mostrar 5 equações que a gente deduziu hoje. E também eu vou fazer uma breve discussão com vocês aqui nesse quadro. Se vocês repararem bem, a gente deduziu todas as 5 equações a partir de duas. A partir da equação 1, que é igual a V igual a V0 mais AT, essa é a primeira equação da velocidade aí, né? E a equação 3, que é aquela ΔS é igual a V0T mais 1 sobre 2AT ao quadrado. Se você souber essas duas equações, a equação número 1 e a equação número 3, você consegue resolver qualquer problema do movimento uniformemente variado, tá bom? Só que às vezes você vai precisar achar uma coisa numa equação, depois achar outra coisa noutra equação, juntar uma com a outra, fazer algebrismo, mexer, e muitas vezes o aluno não tem toda essa habilidade para fazer isso. E dependendo, se você for fazer algum concurso, alguma prova que você precisa poupar tempo, é mais útil você saber, você decorar, no caso, essas 5 equações aí, entendeu? Por isso que eu deduzi todas elas, mas eu não quero decorar todas elas, eu quero fazer algebrismo, colocar uma equação dentro da outra, né? Tudo bem, você com a equação 1 e com a equação 3, você consegue resolver tudo sem nenhum problema, tá bom? Uma coisa interessante de se notar é que se você tiver essas 5 equações e usar elas como ferramenta para resolver os problemas do movimento uniformemente variado, eles se tornam problemas muito mais fáceis, na verdade, né? Problemas até mecânicos, porque você pega essas equações, pega um problema, começa a ler ele, começa a anotar os dados desse problema, ver tudo que tem, e você usa a equação que for mais conveniente para resolver o teu problema. Você tem 5 equações, num problema normalmente vai ser passado 3 grandezas para você, né? Vai passar, por exemplo, eu te dou a velocidade inicial, a velocidade final e a aceleração. E aí você vai precisar calcular o tempo e o ΔS. Então você tem uma equação que envolve essas 4 grandezas, V, V0, A e T, que é a V igual a V0 mais AT. E você tem outra equação que envolve V, V0, A e o ΔS, né, independente do tempo, que é o V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A ΔS, né, que é o Torricelli. Né? Então, assim, se você souber essas 5 equações, vai ficar muito fácil você resolver. Você anota os dados, vê qual equação que você precisa usar, né? Que você tem os dados que você precisa, e você só joga aí na fórmula, faz as contas e resolve, beleza? Então eu vou colocar a tabelinha aí com essas 5 equações. Pode tirar um print aí, anota elas. Não é difícil decorar isso aí, né? Você pode saber deduzir elas pela lógica, né? Pelo entendimento da matéria, que é um caminho muito bom. Ou você pode decorar, às vezes o caminho é decorar mesmo, tá bom? Eu, no caso, antes de eu entender de fato como as coisas funcionavam, como é que era a primeira vez que eu fiz a disciplina aí, né, de mecânica, eu acabei decorando essas equações e tá na memória até hoje, né? Tem mais de 10 anos aí que eu sei essas 5 equaçõezinhas aí, e agora resolver esses problemas para mim passou a ser trivial. Depois, quando eu estudei de novo, né, quando eu li mais, eu entendi da onde que elas vinham. E se vocês conseguirem fazer isso, vai ser muito melhor, tá bom? Então aqui está a tabelinha das 5 equações que a gente deduziu. Né? Você repara que em todas elas,
tem 4 grandezas, uma está ausente. Então, por exemplo, se você tiver um problema que tem v v0 a e estiver te pedindo tempo, você usa a primeira equação. Se tiver um problema que você tem, que ele deu a velocidade inicial, a velocidade final e o tempo, e ele está te pedindo ΔS, se você não tem aceleração, mas você sabe que ele está ali com aceleração constante, você usa a equação 2. Se você tiver um problema, sei lá, pede o tempo, por exemplo, e você tem a quantidade que ele andou, que é o ΔS, você tem a velocidade inicial e você tem a aceleração, sem problema, você usa a equação 3, tá? Ou se você tem um problema que você não tem a velocidade inicial, né? Você não tem isso, você tem a velocidade final, o tempo e a aceleração, você pode usar a equação 4. Ou se você tiver, por exemplo, uma equação que você tem a velocidade inicial, a aceleração, a quantidade que ele andou e que é só a velocidade final, independente do tempo, você tem a última equação que é o Torricelli. Então você tem uma equação para cada situação. Mas repetindo, você pode fazer todos os problemas usando a equação 1 e a equação 3. Você consegue tranquilamente, beleza? E agora eu vou falar para vocês de um caso especial do movimento uniformemente variado, que é a queda livre, né? Se você parar para pensar na queda livre às vezes fica parecendo só que a gente está abandonando o objeto. Não, na verdade, se eu jogar um objeto para cima, ele também está meio que em queda livre, tá? Esses movimentos aí, eles estão sofrendo uma aceleração que a gente considera constante, né? Porque eles estão muito perto aí da Terra, que é a aceleração da gravidade. Então, por exemplo, se eu pegar esse objeto aqui, olha, eu tenho um grampeador. Se a gente desprezar a resistência do ar, se eu jogar ele para cima, ele vai ter uma velocidade inicial, tá bom? Ele vai começar a subir e ele vai ter uma aceleração que é contrária à velocidade. Então, a velocidade está para cima, beleza? E a aceleração da gravidade está para baixo, tá? Ele está sendo atraído para a Terra, tá bom? Então, esse objeto ele vai subindo, desacelerando, diminuindo a velocidade, e aí, em determinado momento, quando ele chegar lá em cima, o que ele vai fazer? Ele vai começar a cair. Ele vai cair com a aceleração da gravidade. Então, a velocidade dele inicial vai ser 0 quando ele chegar lá em cima. Ele vai começar a acelerar, né? Vai né? Ter a aceleração da gravidade aí. Então, ele vai aumentar a velocidade com o tempo e vai se chocar. Então, a gente pode estudar esse tipo de movimento com as 5 equações que a gente tem, tá bom? Então, no caso desses problemas, a aceleração tem um nome diferente, né? A gente chama de G. E na Terra, o valor da gravidade que a gente considera aí, quando não fala, tá? Você tem um problema, o problema não fala o valor da gravidade, a gente considera 9,8, tá? Muitos problemas, na verdade, vão falar, ó, considere G igual a 10, né? Uma aproximação, né? Ou às vezes tem alguns casos mais específicos aí, né? Que você considera 9,81, mas essa é a gravidade da Terra, tá bom? Inclusive, esses problemas de queda livre, a gente pode brincar com a gravidade de outros planetas. A gente pode fazer um problema de queda livre na Lua, por exemplo. A gente pega a gravidade da Lua, a gravidade de Marte. Vai tudo funcionar do mesmo jeito, tá bom? Então é isso. Gravidade 9,81 metros por segundo ao quadrado, tá? Só que em muitos casos a gente vai considerar 9,8 ou 10, depende do problema. Se ele não falar nada, você considera 9,8, beleza? Agora eu vou passar alguns exercícios envolvendo movimento uniformemente variado. São só 4 exercícios, tá bom? Peço que você pause o vídeo, tire print, tente resolver. E depois de eu mostrar os 4 exercícios, eu vou resolver eles passo a passo, tá bom? No livro Tópicos de Física, que é o que a gente está usando, ou no livro Os Fundamentos de Física do Ramalho, são 2 livros aí bem fáceis de encontrar na internet, tem muito exercício e você pode resolver eles, tá bom? Vai ser, quanto mais exercícios você resolver, melhor para você. Fechou? Então vamos ao primeiro exercício. Então esse é o primeiro exercício. Tira print aí para você resolver, beleza? Segundo exercício. Exercício número 2, próximo. Exercício número 3. Exercício número 4. Esse aqui é legal. E agora eu vou resolver todos eles
de forma assim bem passo a passo, tá bom? Então, o problema número 1 é dada a seguinte função horária da velocidade escalar de uma partícula em movimento uniformemente variado, v de t é igual a 15 mais 20t. Está no sistema internacional, então a gente está falando de metro por segundo, segundo, metros, tá bom? Aceleração em metro por segundo ao quadrado. O que ele pede? Determine a velocidade escalar inicial, a aceleração escalar da partícula. B, a velocidade escalar no instante 4 segundos. E C, o instante em que a velocidade escalar vale 215 metros por segundo, tá bom? Então, resposta. Para a gente descobrir qual que é a velocidade inicial e qual que é a aceleração, é só a gente comparar a função que ele deu para a gente com a função horária v igual a v0 mais at. Então, a gente sabe que a velocidade inicial é 15 metros por segundo e que a aceleração é aquilo que está multiplicando pelo tempo, né? É 20 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Agora, na letra B, a gente precisa encontrar a velocidade escalar no instante 4 segundos. Como é que a gente faz? A gente vai substituir 4 segundos pelo tempo. E aí, como é que fica? Então, V em função de t é igual a 15 mais 20t. A gente vai pegar 4 segundos e substituir pelo t e achar a velocidade final. Então, V em função de 4 segundos, V de 4, é igual a 15 mais 20 vezes 4. 20 vezes 4, 80. E aí a gente tem 15 mais 80, que dá 85. 85, tá 85, mas é 95, beleza? Ó, tá errado, tá ao vivo, tá bom? 15 mais 80, 95 metros por segundo, tá bom? Importante aí prestar atenção para não errar igual eu aqui nesse problema. No item C, para descobrir qual o instante em que a velocidade escalar vale 215 metros por segundo. Então, o que a gente faz? A gente substitui V por 215. Olha como é que vai ficar. Então, a gente tem a função, né? V de t é igual a 15 mais 20t. A gente vai substituir esse V de t por 215. A gente vai ficar com essa funçãozinha do primeiro grau, tá bom? Então, o que a gente vai fazer primeiro? A gente vai subtrair 215 dos dois lados. A gente vai ficar assim, né? Vamos fazer a continha aí, 215 menos 15 vai dar 200. Então, 20t é igual a 200. Só vai dividir os dois lados por 20. Então, t é igual a 200 dividido por 20. Isso dá 10 segundos. Beleza? Então, primeiro problema aí resolvido. Então, problema número 2. Um motorista está dirigindo um carro a uma velocidade de 144 km por hora quando ele pisa no freio com força. Após 5 segundos de frenagem, o carro finalmente para. Supondo que o movimento seja uniformemente variado, deseja-se determinar a distância percorrida pelo carro durante a frenagem e a aceleração experimentada pelo veículo ao frear. É importante lembrar, gente, que nesse caso, uma frenagem, na verdade, é uma aceleração. Nesse caso, se a gente adotar que a velocidade, o vetor velocidade é para frente, a gente vai adotar que o vetor aceleração vai ser para o outro lado. Esse vetor vai fazer a velocidade diminuindo aos poucos, né? E a gente finalmente vai chegar no zero, tá bom? Nesse problema número 2, eu vou mostrar o passo a passo de como você resolver um problema desse, tá bom? Então, é o caminho que eu faço, beleza? Então, vamos à resposta. Lembrando que eu vou mostrar um passo a passo. Então, em todo problema de física, de matemática, de química, enfim, tanto faz. Eu já leio o problema, anotando tudo, grifando. Então, olha, eu leio o problema, beleza. Então, ele está a 144 km por hora. 144 é o quê? É a velocidade inicial, V0. Então, V0 é igual a 144 km por hora. Beleza. Ele freia e demora 5 segundos para o carro parar. Então, eu já tenho mais duas informações. Quer dizer, a velocidade final, que é V, é o quê? 5 segundos. 5 segundos não. V, ó, viajei. Então, a velocidade final dele é 0. E o tempo, ΔT ou T? O T vai ser 5 segundos. O que ele quer? Ele quer aceleração experimentada, então ele quer a
e ele quer a distância que percorreu do momento que ele freou até o momento que ele parou. Então, ele quer também o ΔS. Então, vamos anotar aqui. Então, V é a velocidade final, lembrando, né? 0 metros por segundo. Olha, vou converter tudo para metros por segundo, tá bom? Para ficar no sistema internacional. A gente tem V0, quer dizer, a velocidade inicial é 144 km por hora. Se a gente dividir por 3,6, a gente vai chegar a 40 metros por segundo. A gente tem o T, que é 5 segundos, é esse o tempo que demora. E a gente quer a aceleração. E a gente também quer o espaço que ele percorreu durante essa frenagem, beleza? Agora, o próximo passo é ver qual equação se encaixa para eu encontrar o que eu quero. Então, vamos lá. Então, eu tenho V, eu tenho V0 e eu tenho T. Eu preciso achar a aceleração num primeiro momento. Então, qual a equação, se eu pegar aquele quadrinho lá, qual a equação que vai relacionar essas grandezas? A equação número 1, que é V igual a V0 mais AT. Então, eu vou escrever essa equação, né? Ó, V igual a V0 mais AT. E aí, eu posso fazer duas coisas. Eu posso ou já substituir os valores que eu tenho, é uma possibilidade. Outra possibilidade é eu isolar o que eu quero. Então, se eu quero a aceleração, eu posso isolar ela, fazendo um algebrismozinho. Então, olha só, nesse problema, eu escolhi substituir tudo. Então, a velocidade final, 0. Velocidade inicial, 40. Mais 5, 5 é a aceleração. Tá bom? Então, olha só, 5 é o tempo, na verdade, né? Então, ó, eu subtraí os dois lados por 40, e aí eu dividi 40 por 5, então a minha aceleração é menos 8 metros por segundo, beleza? Agora, eu posso encontrar o ΔS. Na verdade, eu posso usar o menos 8 metros por segundo para fazer meus cálculos. Mas vamos fazer uma discussão interessante aqui. Isso aí um professor meu me ensinou, eu nunca esqueci disso, e até hoje eu uso isso para resolver os problemas, tá bom? Existe a possibilidade de eu ter feito alguma conta errada e de eu ter errado a aceleração. Pode ser que eu tenha errado alguma coisa. E se eu usar esse dado que eu encontrei para achar o ΔS, eu posso errar a letra A e eu posso errar a letra B. Então, sempre que eu puder, eu vou tentar achar o que o problema está pedindo sem usar uma resposta anterior. Então, por exemplo, eu posso achar o ΔS com V, V0 e com T? Posso. Eu posso pegar a equação de Torricelli e usar ela para achar. Torricelli não, Torricelli depende da aceleração. Eu posso usar a equação 2, então olha só. A equação 2 é ΔS é igual a V mais V0 dividido por 2 vezes T. Vou substituir tudo aqui e vou achar o ΔS. Então, 0 mais 40 dividido por 2 vezes 5, né, que é o tempo. Então, eu chego finalmente ao meu resultado aí, tá? Então, do instante que ele freou, foi o quê? 100 metros, beleza? Agora, o último passo, que é um passo extremamente importante, é a gente verificar se as respostas que eu encontrei fazem sentido, se elas têm sentido físico, né? Então, eu posso pensar aqui, eu achei uma aceleração negativa. Será que isso faz sentido? Olha, faz sentido sim. Se a velocidade está para cá e ele está diminuindo a velocidade, a aceleração está para o outro lado. Então, naturalmente, a aceleração tem que ser negativa. Agora, como é que você consegue identificar? Se você entendeu bem a matéria, se você entendeu o significado físico por trás de todas as coisas, se você não simplesmente decorou um monte de fórmula, né? Você consegue ver se sua resposta está coerente, tá bom? Uma vez um aluno meu, ele esqueceu de converter quilômetro para metro por segundo e ele achou uma resposta assim absurda, tipo assim, uma pessoa caminhou, sei lá, tantos quilômetros em tantos segundos. Olha só, um negócio meio bizarro, sabe? Por quê? Porque ele simplesmente tinha decorado uma fórmula, ele foi lá, velocidade é igual a distância sobre tempo. Usou essa fórmula,
E ele não parou para pensar, poxa, será que está coerente? Será que uma pessoa caminhando tantos quilômetros vai demorar tantos segundos? Será que isso está certo? Então é importante a gente ver se está tudo coerente, tá bom? Isso é um passo importantíssimo. Agora vamos para o problema número 3. Um objeto é solto do topo de um prédio com uma altura de 100 metros. Desconsiderando a resistência do ar, deseja-se calcular o tempo que o objeto leva para atingir o solo e a sua velocidade final. Adotando a aceleração da gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado e fazendo raiz de 5 igual a aproximadamente 2,2, então eu posso usar isso, né? O problema está me permitindo. Então vamos calcular aí. Então, primeiro vamos anotar os dados do problema, né? É o primeiro passo em todo problema. Então, a velocidade final eu não sei, eu quero encontrar. A velocidade inicial é 0 metro por segundo. Por quê? Porque ele está falando que o objeto foi abandonado e não arremessado. Então, eu peguei esse grampeador e eu simplesmente abandonei. Eu soltei, ó. Abandonei. Seria diferente se eu tivesse arremessado. Então, se eu estou lá em cima do prédio, eu faço isso, ó. Arremessei. Seria um problema totalmente diferente. Então, na física, a gente precisa prestar atenção nas palavras que são usadas no problema. A gente sabe que a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, né? O problema forneceu esse dado para a gente pode usar isso aí, tá bom? O tempo a gente não tem, a gente não sabe quanto demora para esse objeto cair. E o ΔS, a variação aí de posição, né? É 100 metros, tá bom? Então, esse prédio tem 100 metros de altura. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai ver quais equações que a gente vai usar. Para esse problema, eu vou fazer um negócio, eu vou chamar o ΔS de H, tá bom? H de altura. A gente vai encontrar uma equação que ela mostra quanto tempo demora para um objeto cair se ele é abandonado de um prédio, tá bom? De um prédio, de um lugar alto, tá bom? Eu vou usar a equação de Torricelli. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2GH. Tá, eu vou chamar a aceleração de G e o ΔS eu vou chamar de H, tá bom? Como a velocidade inicial é 0, quer dizer, ele foi abandonado, eu posso escrever essa equação da seguinte forma. V ao quadrado é igual a 2GH. Então, eu eliminei o V0, né? E agora, se velocidade ao quadrado é 2GH, então velocidade vai ser o quê? Raiz de 2GH. Então, olha só, eu descobri uma equação, uma nova equação, claro, usando Torricelli, que ela me mostra com precisão qual que é a velocidade final de um objeto se eu abandonei ele. Então, por exemplo, se eu estou com esse apagador aqui e se eu abandono ele de um lugar de 500 metros de altura, qual que vai ser a velocidade final dele? Vai ser raiz de 2GH. Então, a raiz de 2 vezes a gravidade vezes os 500 metros. Se for de 100 metros, vai ser a raiz de 2 vezes 10, que é a gravidade nesse problema, vezes a H, que é 100 metros. Então, olha só. Agora eu vou substituir pelos valores. A gente encontrou essa equaçãozinha, tudo bem? A gente vai substituir os valores, então fica 100 vezes 10 vezes 2. Fica a raiz de 2.000. Agora a gente vai fatorar 2.000. Vamos encontrar que 2.000 é 20 raiz de 5. Só que o problema forneceu para a gente a raiz de 5. Então, raiz de 5, a gente vai estar considerando 2,2. Então, 20 vezes 2,2, 44 metros por segundo. Beleza? Agora, vamos encontrar o tempo. Eu posso usar essa funçãozinha aí. Então, a altura vai ser V0t mais 1 sobre 2gt ao quadrado. Como a velocidade inicial é 0, então eu tenho que h é igual a 1 sobre 2gt ao quadrado. Como eu estou querendo achar o tempo, eu vou isolar o t. Então, 2h, 2 vezes a altura, é igual a gt ao quadrado. E ao quadrado é igual a 2h dividido por g. Então, o tempo vai ser igual a raiz de 2 vezes a altura dividido pela gravidade. Se eu substituir, a gente vai ver que o tempo é
2 vezes 100 dividido por 10, que é igual a raiz de 20. Se eu fatorar a raiz de 20, eu vou encontrar aqui tempo é igual a 2 raiz de 5. E aí, basta eu usar o 2,2 que o problema forneceu, eu vou achar que esse movimento aí durou, essa queda durou 4,4 segundos. Beleza? Agora, questão número 4. Um piloto de caça deseja acelerar desde a posição de repouso, então quer dizer, a velocidade inicial dele é 0, a uma aceleração constante de 5G. Ó, 5G, beleza? Falou de gravidade, então é 5 vezes 9,8. Nesse problema, ele não disse use gravidade como 10. Ele não falou isso. Quando ele não fala, a gente usa o quê? 9,8. Isso aí é padrão. Então, ele quer fazer isso usando 5G para atingir Mach 3. O que é Mach 3? É 3 vezes a velocidade do som. Beleza. Então, tem alguns testes experimentais que revelam que ele desmaiará se essa aceleração for mantida por mais de 5 segundos. Então, olha só. Os pilotos de Fórmula 1, piloto de avião a jato, todos esses pilotos aí que trabalham com alta velocidade, eles fazem vários treinamentos, principalmente esse pessoal que pilota caça, tá bom? Porque se a gente for submetido a uma aceleração muito alta, que é o caso do 5G, 5G é uma aceleração altíssima, a gente desmaia, tá bom? Então, o que a gente quer saber? O período de aceleração durará tempo suficiente para fazer com que ele desmaie? Quer dizer, se ele quer chegar a Mach 3, ele vai conseguir chegar a Mach 3 antes de 5 segundos? Ou ele vai desmaiar nesse processo? Questão B. Qual a maior velocidade que ele poderá atingir com uma aceleração de 5G antes de desmaiar? Então, se ele desmaia com 5 segundos, então a gente vai calcular qual a velocidade final considerando 5 segundos, tá bom? Agora vamos à nossa resposta. Primeira coisa, a gente vai anotar os dados, então a velocidade vai ser Mach 3. Velocidade? A velocidade final vai ser Mach 3, é a velocidade que ele quer, tá? Só que você não vai colocar Mach 3 na equação, tá bom? Mach 3 é 3 vezes a velocidade do som. A velocidade do som, nesse problema, a gente está considerando 331 metros por segundo. Então, Mach 3 é 3 vezes 331 metros por segundo, beleza? Velocidade inicial é 0, então ele começa do repouso. A aceleração é 5G, que é 5 vezes 9,8. E aí, primeiro a gente vai descobrir quanto tempo leva para ele atingir a velocidade desejada. Qual que é a velocidade desejada? É Mach 3, tá bom? Então vamos verificar aí. Vai usar V igual a V0 mais AT, substituindo os dados. Não, primeiro isolando aí o tempo, a gente tem que o tempo é V menos V0 dividido por A. Se eu substituir os dados na equação, olha só, eu vou ter isso aqui. 3 vezes 331 dividido por 5 vezes 9,8. O tempo vai ser 993 dividido por 49, que dá 20,26 segundos, tá bom? Olha só, não vai dar tempo da pessoa atingir Mach 3. Antes disso, ele vai desmaiar. Com 5 segundos vai desmaiar, tá bom? Inclusive, se esse piloto aí, ele souber isso aí, ele vai calcular antes para ele, não dá não com essa aceleração. Essa aceleração, apesar de ser muito alta para o corpo humano, ela é muito baixa para atingir Mach 3. Eu tenho que acelerar mais, mas será que o corpo vai aguentar? Ou será que ele tem que usar uma aceleração menor para o corpo dele aguentar e ficar mais tempo acelerando até ele conseguir esse objetivo, que é atingir Mach 3? Não sei, né? Agora, então quer dizer, portanto, o piloto vai desmaiar bem antes dele chegar em Mach 3, tá bom? Agora a gente vai descobrir qual a velocidade o piloto vai atingir quando ele chegar em 5 segundos. Então, a qual velocidade ele vai estar no momento que ele desmaiar? Se ele desmaiar exatamente com 5 segundos. Vamos descobrir? Então a gente vai usar de novo V igual a V0 mais AT, tá? Substituindo os dados, a gente vai descobrir que ele vai só chegar a 245 metros por segundo. Quer dizer, ele não vai nem chegar na velocidade do som. Antes mesmo dele chegar nessa velocidade, ele vai desmaiar. Porque ele está usando uma aceleração muito alta, tá bom?
Então é isso, pessoal. Resolvemos aí os 3 problemas. As referências são essas aí, esses 2 livros, tá? Eu estou encomendando uma mesa digitalizadora que eu vou poder resolver esses problemas e aí vocês vão acompanhar um videozinho de eu resolvendo ao vivo, tá? Isso nos próximos vídeos, não sei quando que vai chegar, tá? Vocês repararam que eu aumentei o tamanho aí do meu rosto, então eu estou tentando fazer algumas mudanças, tá bom? Se essa aula serviu para você, se te ajudou em alguma coisa, curte aí, comenta, pode dar um feedback, beleza? E na próxima aula a gente vai falar de movimento circular, beleza? Falou!